Sejam muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Já vamos abrir falando do PIB brasileiro, que cai 0,1% no terceiro trimestre e bota o país em recessão técnica. Lembrando que a recessão técnica é quando, por 2 trimestres ou mais consecutivos, um país experiencia decrescimento no seu PIB. Apesar da alta de 1,1% nos serviços, a agropecuária teve uma queda de 8%. A indústria ficou estagnada. O resultado também foi pressionado pela queda de 9,8% nas exportações de bens e serviços. Quando comparado com o mesmo período de 2020, o PIB cresceu 4%. Os dados oficiais reforçam a leitura de forte desaceleração da recuperação da economia após o PIB ter conseguido retomar, no início do ano passado, o patamar pré-pandêmico. A recessão técnica, como eu já citei, é caracterizada por 2 trimestres seguidos de retração. A última tinha sido registrada nos 2 primeiros trimestres de 2020, quando o PIB encolheu 2,3% e em seguida 8,9%. O resultado veio um pouco pior do que o esperado. A expectativa da pesquisa Reuters era de estabilidade no terceiro trimestre em relação aos 3 meses anteriores. Agora vamos dar uma olhada nos destaques do PIB do terceiro trimestre, onde tivemos uma queda da agropecuária de 8%, a indústria ficou no 0 a 0, serviços subiram 1,1%, consumo das famílias 0,9%, consumo do governo 0,8%, investimento caiu 0,1%, a importação caiu 8,3%, a exportação caiu 9,8%, a construção subiu 3,9%, comércio caiu 0,4%, indústria de transformação caiu 1% e a indústria extrativa caiu 0,4%. Olhando para o PIB num horizonte um pouco maior, a gente vê que a gente conseguiu retornar aos patamares pré-pandêmicos, porém ainda estamos distantes dos patamares de 2014. E aqui a gente tem a comparação do terceiro trimestre em relação ao segundo, de vários países, e a gente vê que dentre os comparados, os únicos com decrescimento fomos Brasil e Japão, Reino Unido, Alemanha com crescimento de 1,3% e 1,8% respectivamente, Espanha de 2%, Estados Unidos 2,1% e até nossos colegas sul-americanos, Chile com crescimento de 4,9% e Colômbia de 5,7%. E agora vamos passar para falar do Senado, que aprova a PEC dos precatórios, viabilizando o Auxílio Brasil. O texto voltará à Câmara. O Senado aprovou nesta quinta-feira a proposta de emenda de Constituição conhecida como a PEC dos precatórios, a principal aposta do governo para bancar o Auxílio Brasil. A expectativa do governo é que o projeto deva abrir um espaço superior a 106 bilhões de reais no orçamento, e uma parte desses recursos será usada para bancar o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família. O texto já havia sido aprovado pela Câmara, entretanto, como sofreu alterações na tramitação pelo Senado, a PEC voltará a ser analisada pelos deputados. Aí o resto da notícia reexplica mais uma vez o que é a PEC dos precatórios, a gente já está acompanhando, a gente já sabe o que ela é, então não vou entrar nesses detalhes, mas é uma coisa que o mercado está de olho e demos mais um passo em direção à aprovação da PEC dos precatórios. Falando do cenário internacional, a OPEP+, decide seguir com um planejado aumento de produção em janeiro. A OPEP e seus aliados concordaram nesta quinta-feira em manter sua política atual de aumento mensal da produção de petróleo, apesar de temores de que uma liberação das reservas dos Estados Unidos e a nova variante do coronavírus poderiam levar a uma nova derrubada do preço do petróleo. O Brent caía mais de $1 diante da decisão, sendo negociado abaixo de $70 por barril, patamar bem inferior às máximas de 3 anos registradas em outubro, acima de $86. Os preços em novembro já haviam registrado sua maior queda mensal desde o início da pandemia. Sob o pacto existente, a OPEP+ concorda em aumentar a produção em 400 mil barris por dia por mês, para encerrar os cortes recordes acordados em 2020, quando a demanda caiu por causa da pandemia. Agora vamos dar uma olhada na economia dos Estados Unidos. Saíram os dados dos pedidos de auxílio-desemprego de lá. Foi um total de 222 mil novos pedidos de auxílio-desemprego e a estimativa do Dow Jones era de 240 mil. E toda semana a gente vem aqui olhar a continuação desse gráfico e parece que a tendência de baixa continua se mantendo. Apesar de que houve um crescimento em relação à semana anterior, que teve apenas 194 mil pedidos de auxílio-desemprego, ainda estamos em patamares mais baixos do que há 2 semanas atrás, por exemplo. E com o cenário de trabalho na economia americana melhorando e a Fed já falando de acelerar o ritmo do tapering, o aumento da taxa básica de juros americano parece cada vez mais próximo. Agora vamos para o cenário corporativo. Ações da Taesa sobem 5%, com distribuição de 523 milhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio. O pagamento dos proventos acontecerá no dia 29 de dezembro, com base na posição acionária no dia 6 de dezembro deste ano. Desses 523 milhões, 320 milhões 984 mil são a título de dividendos intercalares, com base nas demonstrações financeiras intermediárias levantadas de 30 de setembro de 2021. Já os demais 202 milhões referem-se ao pagamento
pagamento de juros sobre capital próprio, com base no balancete de novembro de 2021. Ela ficará ex-dividendos a partir do dia 7 de dezembro. Somando tanto o JCP quanto os dividendos, o acionista de TAE 3 ou TAE 4 receberá 50 centavos por ação e o acionista de TAE 11 receberá R$ 1,51 por ação. Além disso, o Conselho da Administração da Taesa aprovou a sua 11ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos em regime de garantia firme de colocação. O valor total da emissão será de R$ 800 milhões, ao custo unitário de R$ 1.000. O vencimento da primeira série é de 3 anos e o da segunda de 5 anos. Seguindo falando das companhias de energia, a Energisa anuncia acordo para comprar transmissora Paranaíta por R$ 100 milhões e 700 mil reais. A sociedade de propósito específico Paranaíta possui uma receita anual permitida de 10,9 milhões de reais, não possuindo dívidas de curto nem longo prazo. A aquisição será de 100% da Paranaíta Transmissora. A companhia envolvida no acordo é detentora de uma subestação localizada na divisa dos estados Mato Grosso e Pará, além de fazer conexão com a Energisa Mato Grosso Distribuidora. Com essa aquisição, o Grupo Energisa passa a ter em seu portfólio 7 projetos de transmissão, ampliando sua atuação no segmento. Agora vamos falar da TAG, subsidiária da ENGIE, que abre rede de gasodutos a mais 7 clientes em 2022, incluindo Shell e Equinor. A TAG concedeu acesso à sua malha de gasodutos a mais 7 grupos ao longo de 2022, incluindo companhias como a Equinor e Shell, segundo o documento divulgado pela empresa nesta quinta-feira. A controlada pela francesa ENGIE também fechou acordo extraordinário para acesso à sua infraestrutura com a Galp, Origem Energia, Petrorecôncavo, Compass e Procugel. Essa última empresa do grupo químico Unigel receberá gás da Petrobras através de um contrato de transporte firmado com a TAG. A petroleira estatal também já utiliza a estrutura da TAG. Ao todo, o grupo de empresas solicitou acesso para transporte de 11,72 milhões de metros cúbicos de gás por dia, sendo 5,1 milhões em capacidade de entrada e 6,6 em capacidade de saída. Os contratos anuais, que devem ser assinados ainda nesse mês, são na modalidade de serviço extraordinário, no regime de entrada e saída, com qualidade de prestação similar ao serviço firme. O início de vigência é janeiro de 2022. Agora vamos para telecomunicações. A Desktop conclui compra da LPNet por 340 milhões de reais. Do total, 210 milhões serão pagos à vista, com o restante sendo pago em 4 parcelas anuais a partir do segundo aniversário da transação. A empresa de internet de banda larga com fibra ótica Desktop anunciou nesta quinta-feira a conclusão de compra de 100% da rival LPNet Telecomunicações. Os vendedores terão direito de receber um adicional de até 90 milhões, dependendo do atingimento de certas metas de performance da LPNet. Agora, a Ser Educacional compra EDTech Delinea, buscando consolidação no setor digital. Com a aquisição, a companhia de educação dá mais um passo em direção ao mundo digital. O anúncio veio na manhã dessa quinta-feira da aquisição da EdTech Delinea por 20 milhões de reais, podendo o valor ainda ser somado com outros 3 milhões a depender do atingimento de metas no período de 3 anos, tempo mínimo pelo qual os sócios fundadores permanecerão à frente da empresa. A Delinea é, segundo a própria Ser Educacional, uma das maiores produtoras independentes de conteúdos acadêmicos digitais para o ensino superior do Brasil. Em 2021, sua receita foi de cerca de 6 milhões de reais. Trata-se da terceira startup adquirida no ano. Segundo a Ser Educacional, a aquisição ajudará a companhia a consolidar seu ecossistema de educação continuada, expandindo sua base de cursos dos atuais 8 mil para mais de 17 mil, com mais de 2 mil cursos completos de graduação e pós-graduação. E para finalizar no tema de criptomoedas, mais uma vez o protocolo BadgerDAO perde 676 milhões de reais em um ataque. O protocolo DeFi BadgerDAO foi vítima de grande falha que resultou no ataque hacker. Como resultado, o protocolo perdeu cerca de 120 milhões de dólares ou 676 milhões de reais na cotação atual. Inicialmente, usuários do protocolo relataram problemas no Discord do BadgerDAO, ainda na quarta-feira, dia 1º. 5 horas depois, na quinta-feira, a PackShield, empresa de segurança em blockchain, confirmou o ataque. No total, a falha comprometeu 2.100 Wrapped Bitcoins e 151 Ethereums. De acordo com a PackShield, um usuário teria perdido sozinho cerca de 900 Wrapped Bitcoin, que corresponde a 289 milhões de reais. Lembrando que a Wrapped Bitcoin é só um token lastreado num Bitcoin só para ele poder rodar nos ecossistemas de finanças descentralizadas da Ethereum. Eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto de trazer essas notícias de hack desses protocolos de DeFi, mas eu acho importante trazer. É muito importante a gente estar atento onde a gente está se metendo com finanças descentralizadas. Vamos agora aos destaques do Ibovespa no dia de hoje. Entre as altas a gente tem a Braskem subindo 8,37%, a JHSF subindo 7,34%, Sabesp 7,01%, CSN 6,76%,
Sul América 6,28% e Uzi Minas subindo 6,25%. Entre as quedas, o principal destaque é da Magalu, caindo mais um dia, dessa vez 5,38%. Também caem as Americanas S.A., 4,74%, a Petrobras caindo 4,43%, a Via caindo 4,23% e a Melius caindo 3,4%. No mapa da S&P 500, um dia majoritariamente verde, com exceção de algumas que estão devolvendo partes dos seus lucros, como a Pfizer e a Moderna. O Ibovespa hoje fechou subindo 3,66%. Não só isso, como ele passou um tempo aqui na média móvel de 20 dias, mas conseguiu fechar acima. Esse tipo de candle sem sombra nem para cima nem para baixo é bastante bullish. Mas ainda estamos numa tendência de baixa. Talvez você possa ler isso aqui como uma descending wedge, o que seria um padrão também bullish. Mas eu ainda não estou tão confiante quando se trata de Ibovespa. O IFIX mais uma vez tentou chegar perto aqui da média móvel de 20 dias, foi recusado, mas ainda assim fechou subindo 0,06%. O S&P 500 subiu 1,42%, retomou a média móvel de 50 dias, mas ainda está abaixo dessa linha de tendência que já existe há algum tempo, que seria bacana ele retomar se nós formos ver novas máximas. O título do Tesouro Americano de 10 anos está pagando 1,44%, uma subida no dia de hoje, mas como a gente já não olha para ele há algum tempo, desde a última vez que a gente viu ele estava por aqui, ele tem caído. O dólar teve um dia de queda também, caindo 0,84% aos R$ 5,64. O ouro em reais caiu mais ainda, 1,53%. Nas criptomoedas, o Bitcoin também está em queda, nesse momento uma queda pequena de 0,49%. Destaque hoje vai para Cardano, tentando ensaiar uma recuperação, subindo 10,14% até então, mas ela veio tocar a média móvel de 20 dias, parece que foi recusada. Quem também está subindo é a Solana, 5,3% até o momento. E bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até amanhã.